Outro assunto que tem incomodado muito a população são os casos recorrentes de trabalho análogo a escravo. O que é que significa isso? O camarada é contratado para fazer um trabalho e lá não tem as condições básicas. Banheiro, comida que preste, condição de segurança, não tem lá os equipamentos de proteção individual que são necessários de acordo com a função. O Ministério Público vai lá, trabalho análogo a escravo. Aconteceu mais um caso, sul do Piauí. E os detalhes quem tem é Solange Souza, que já está aqui ao vivo com a gente no Jornal do Piauí. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. 25 trabalhadores foram resgatados pelos fiscais do Ministério Público do Trabalho em uma fazenda na cidade de São Francisco do Piauí. As primeiras denúncias que chegaram ao Ministério Público do Trabalho estavam relacionadas ao corte ilegal de madeira em uma fazenda. Quando os fiscais do Ministério Público do Trabalho e também do IBAMA chegaram na fazenda, encontraram trabalhadores praticamente escravizados. Eles trabalhavam mais de 10 horas por dia, não havia alimentação adequada, as instalações sanitárias eram praticamente inexistentes, eles dormiam embaixo de árvores e ganhavam menos de um salário mínimo. A maioria desses trabalhadores era da cidade de Colônia do Piauí. Quando eles viram os fiscais lá que chegaram para fazer a operação, para resgatá-los, muitos deles ficaram surpresos com a ação. Ninguém foi preso porque o dono da fazenda conseguiu fugir e o homem que teria contratado esses trabalhadores também não foi localizado pela polícia. Eles cometem crimes considerados muito graves e a pena varia de 2 a até 8 anos de prisão. Eu converso a partir de agora com o procurador Edno Moura. Procurador, esses trabalhadores, alguns ficaram felizes porque estavam sendo resgatados, mas o senhor dizia agora há pouco que outros não, que ficaram temerosos por perderem o emprego. E essa é uma situação comum. Boa tarde. Na verdade, ocorreu um misto de preocupação com alívio, né? Muitos ficaram aliviados porque, na verdade, eles estavam sendo retirados de uma situação de degradância que é incompatível com a condição de ser humano. Por outro lado, eles também ficaram preocupados com a possibilidade de não ter um amparo estatal, já que eles poderiam ficar sem os parcos sustentos para a sobrevivência deles. O que mais surpreendeu os fiscais quando eles chegaram nessa fazenda? Veja bem, uma situação que não é tão distante assim de Teresina, também fica próximo do município de Floriano, e uma absoluta degradância. Ou seja, os trabalhadores sendo tratados como animais. Para nós termos uma ideia, o alojamento foi era uma casa abandonada, sem portas, sem janelas, que o empregador simplesmente encontrou esse local e jogou esses trabalhadores lá. Ou seja, sem qualquer preocupação com a habitabilidade do local e com a segurança desses trabalhadores. E como é que teria ocorrido o processo de contratação desses trabalhadores? Normalmente, eles são arregimentados por um gato, uma pessoa que conhece esses trabalhadores naquelas cidades vizinhas. Essas pessoas eles estão numa situação de vulnerabilidade sobre todos os aspectos, o que facilita essa apreensão, essa exploração por parte dessas pessoas. Então, eles são contratados, levados para esses municípios, e lá eles são explorados da forma que foi identificada e encontrada nesta operação. Não haviam equipamentos de segurança individuais para esses trabalhadores? Ninguém possui qualquer equipamento de proteção individual. E o que mais chamou a atenção é que o empregador obrigava essas pessoas a utilizar suas próprias ferramentas e os insumos eram vendidos pelo empregador a preços exorbitantes. Então, era vendido o combustível, era vendido as correntes para utilizar nas máquinas de motosserra a preços exorbitantes e, no final do mês, esses trabalhadores recebiam uma quantia bastante irrisória. Doutor Edno, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não. Doutor Edno, era para reforçar essa informação que a gente teve. Nós vimos a imagem de motosserra, por exemplo, agora há pouco, no material que foi apreendido. E os trabalhadores eram obrigados a pagar por essa motosserra. Combustível. Eles eram obrigados, além de tudo, a pagar por esse combustível. Como é que vocês detectaram essa irregularidade e, principalmente, como é que o trabalhador pode se proteger lá no interior de cobranças indevidas em torno do seu próprio trabalho? Veja bem, nós identificamos porque os próprios trabalhadores eles acabaram prestando essa informação para a gente. Nós colhemos o depoimento de todos os trabalhadores e aí eles comunicaram esse fato. Se defender efetivamente não é fácil, já que esses trabalhadores estão... O Estado, nesse ponto, ele fica um pouco afastado. E como eles não têm uma condição de emprego no local, eles preferem submeter esse tipo de situação
para que eles possam ter como sobreviver e como assegurar a sobrevivência de sua família. Então, na verdade, o que pode ser feito é comunicar o fato sempre, denunciar, as pessoas que veem essa situação fazer a denúncia, porque o próprio trabalhador não é fácil para ele, mas outras pessoas podem fazer a denúncia. De qualquer modo, o Ministério Público do Trabalho vai estar vigilante, em parceria agora com os órgãos de fiscalização, como a Polícia Rodoviária Federal, como a própria fiscalização do trabalho, para que nós possamos coibir efetivamente esse tipo de prática no estado do Piauí. Doutor Edno, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio.